Bom dia, mais uma aula nossa aqui de Física 2. Na aula de hoje, dá sequência à disciplina de fluidos. E hoje, mais especificamente, a gente vai ver, então, o que são fluidos em movimento e quais são as propriedades que a gente tem que levar em consideração. Para começar isso, então, a gente já viu um pouco sobre o princípio de Pascal, né, a macaco hidráulico de Pascal, e aquilo era interessante, né, a gente colocava uma força pequena num local e sair uma força muito grande em outro. Esse é o princípio de funcionamento de diversas coisas que a gente tem hoje para elevação de carga, né? Então, por exemplo, quando você põe o pé no freio, você está fazendo uma força muito menor do que realmente as suas pastilhas de freio estão fazendo ali o seu disco, né? Então, acontece um princípio de multiplicação ali de força através do princípio de Pascal. E também hoje a gente vai ver outro princípio, o princípio de Arquimedes. Arquimedes, então, ele foi um grego, ele era matemático, físico, engenheiro, inventor e astrônomo. Então, ele não era pouca coisa. Por que a gente fala que ele era engenheiro? Ele inventava diversos equipamentos, diversas máquinas. Mas na época isso não existia, né? A palavra engenheiro. Mas nas nossas concepções de hoje, ele foi verdadeiramente um engenheiro. Ele nasceu lá em 287 a.C., chamado lá de Arquimedes da Siracusa. Se alguém quiser ler isso aqui, por favor, não sei. Esse matemático, ele foi também o pai da geometria, ele definiu o valor do que é o π, que é a razão da circunferência pelo seu diâmetro. Também conseguiu meios de medir volume e massa de objetos, então, pai da geometria, igual está escrito aqui. Outra coisa, ele descobriu o princípio do deslocamento, que a gente vai ver aqui em detalhes, que é se um objeto ele é mergulhado inteiramente na água, ele vai perder peso igual o peso da água se desloca. Então, quer dizer, então, quando você coloca um objeto na água, você não fica mais leve, por exemplo, quando você está na água, é porque tem um peso para cima, que chama empuxo. E esse peso para cima está fazendo você ficar mais leve. E esse peso é totalmente proporcional àquela massa de água que você deslocou ali no local que você está ocupando. Outra coisa, ele inventou esse método de elevar a água através do empuxo, de colocar outros objetos ali, que chama o parafuso de Arquimedes. Então, num local onde precisava elevar a água, por exemplo, um poço, dava para utilizar isso aí. Então, de acordo com o princípio de Arquimedes, quando a gente tem um corpo parcialmente ou totalmente submerso num fluido, por exemplo, na água, ele vai sofrer uma força para cima. Então, o que acontece? Quando você coloca ali um ovo dentro da água, coloca ele lá dentro totalmente. Você vai soltar, ele vai tender a subir e ficar por cima da água. Porque ele tem uma força chamada de empuxo para cima. Essa força de empuxo, a gente vai chamar aqui ela de Fe ou e vai ser o quê? A massa da água que foi deslocada. Então, nesse caso aqui, ó, seria essa massa aqui, ó, da parte que está submersa. A massa dessa água aqui, vezes a gravidade, seria o empuxo, a força que está sendo feita para cima. Então, MF é a massa do fluido. Se eu tiver aqui com todo o meu ovo aqui dentro, seria o volume, a massa correspondente da água desse ovo inteiro. Então, a gente tem outro caso aqui, ó. Nosso outro caso, quando a gente, então, tem o nosso corpo flutuando num fluido, quer dizer, o nosso empuxo aponta sempre para cima e a nossa força-peso sempre para baixo. E a gente tem três casos aqui. A gente tem o caso onde o empuxo vai ser maior, onde o empuxo vai ser menor e onde o empuxo vai ser igual à força-peso.
E outra coisa que é interessante é que a força-peso, não sei se vocês lembram bem, ou a força da gravidade, que a gente pode chamar também FG, ou peso, ela vai sempre apontar para baixo, vai ser massa vezes aceleração da gravidade. Só que nesse caso, a massa é a do bloco. Então, eu posso também relacionar com um negócio chamado peso aparente. O peso aparente de um corpo, peso aparente desse corpo aqui, submetido a essa força de empuxo, pode ser relacionado assim, ó. O peso aparente disso aqui vai ser a força de gravidade que está sendo, que está agindo aqui, menos a força de empuxo. Por que aqui está escrito MA? Porque peso é massa vezes aceleração. Então, e aqui está MA. Mas é a mesma coisa, ó. Força-peso menos empuxo é igual a força aparente, o peso aparente, que é a massa vezes a aceleração. Só lembrando aqui, ó, que quando a gente tem a nossa força-peso igual à nossa força de empuxo, ou seja, a que está para cima está igual à que está para baixo, a gente vai ter um equilíbrio. Então, quando os dois estão em equilíbrio aqui, a massa não vai nem para cima nem para baixo. Agora, quando o meu peso é menor do que o empuxo, quer dizer então que meu equipamento aqui vai flutuar. E outra coisa também, quando o meu peso é maior do que o meu empuxo, vai afundar. E a gente vai ver que isso está diretamente relacionado com a densidade do material. Porque o que a gente usa de conceito hoje, se alguma coisa flutua ou não na água, é o seguinte: é mais denso que a água, vai afundar. É menos denso do que a água, vai flutuar. E a gente vai ver que isso tem relação. Beleza. Agora vamos lá para a nossa equação da continuidade, que tem a ver com o princípio de Pascal, que a gente vai utilizar bastante. Primeira coisa, a gente tem que levar em consideração simplificações. Por quê? Quando a gente vai estudar fluidos, é muito complexo. Por quê? O fluido não obedece a leis que sejam tão simples que nem a gente está mostrando aqui. Então, um fluido, ele pode ser compressível, na verdade, ele pode ser viscoso, o escoamento dele pode ser turbulento, que a gente vai ver o que é. Então, o comportamento do fluido é muito complexo. E a gente tem que simplificar ele para fazer esse estudo. Eu vou definir para vocês, então, também o que é uma linha de trajetória ou uma linha de fluxo. Essa linha de fluxo vai ser a trajetória que o fluido vai seguir, né? Que se a gente separar o nosso fluido em pequenos elementos, então, pequenos pontinhos é o fluido que a gente está estudando. A trajetória que ele está seguindo, a gente chama isso de linha de fluxo. Num tubo, por exemplo, a trajetória é aproximadamente linear, né? Num rio já não é tanto, e assim por diante. Um tubo de fluxo é quando eu considero várias linhas de fluxo juntas. E eu vou considerar que a vazão em todos os pontos de um tubo de fluxo, ou seja, tem várias linhas de fluxo, eu vou considerar que todos os pontos desse tubo de fluxo vai obedecer a essa equação da continuidade. E ela vai ser a seguinte: eu tenho aqui, da minha equação da continuidade, que vai ser área vezes volume. Área vezes volume, a gente vai chamar aqui de RV. Então, quer dizer que eu vou ter essa relação aqui, ó, constante, área vezes volume. Quer dizer, então, que no início, no local que você estiver analisando, então, por exemplo, você tem uma área 1 e uma velocidade 1. Desculpa. Isso aí. Área 1, velocidade 1. Eu falei volume, né? Desculpa. Área 1, velocidade 1. E você vai ter uma saída, área 2, velocidade 2. A gente vai ver com a imagem aí o que isso significa. E a gente chama isso aqui, ó, RV, de vazão. Vazão. Então vai ser área
e V, velocidade. Isso aqui vai dar metros cúbicos por segundo. Quanto de volume de água está saindo no local que você está analisando em cada segundo? Então, isso aqui é a sua vazão, RV. E a vazão mássica, eu tenho também outro tipo de vazão, que é para saber quantos quilogramas de água estão saindo por segundo. E essa vazão é aquela que utiliza a densidade. Então, o que eu vou adicionar naquela equação lá é o meu ρ, que é a minha densidade, ou a minha massa específica. Então, ao invés de eu ter metros cúbicos por segundo, que é uma medida de volume por segundo, aqui eu vou ter uma medida de massa por segundo, quilogramas por segundo. Rho, massa, é a massa específica ou sua densidade. Então, o que é o que a gente considera? A gente tem uma área de entrada, aqui, ó, o S, e tem uma área de saída. As duas áreas aqui são iguais. Então, S é a área. D é a distância que está percorrendo. V é a minha velocidade. Então, o que é a definição de vazão? A definição de vazão é o volume que sai num determinado tempo. Então, seria o volume dividido pelo tempo. E o que é o volume? O volume é essa área aqui, ó, o S, vezes essa distância. Então, S vezes D é o volume. Então, está escrito aqui, ó, S vezes D é volume. E o que é a velocidade, gente? A definição de velocidade é delta D sobre delta T. Então, velocidade é distância por tempo. Então, esse D sobre T aqui se torna velocidade. Então, por isso que a gente chama lá que a nossa vazão, que pode ser escrita tanto aqui como RV, quanto você vai achar em muitos locais como Q, você vai chamar isso de vazão, que é a área, isso aqui, ó, essa é a área, vezes a nossa velocidade do fluido. Então, vamos ver algumas considerações que a gente está fazendo para fazer isso aí. Aquelas simplificações que eu falei para vocês. Então, como eu disse, os fluidos reais são complicados. Existem muitos estudos, a gente ainda não consegue compreender totalmente. Tanto que a área da dinâmica de fluidos é uma área bem complexa. Provavelmente, se vocês tiveram matéria de fluidos, aí vocês conseguiram ver o quanto isso não é simples. E a gente tem, então, o nosso escoamento laminar, que é a nossa consideração. Nosso escoamento laminar, a gente vai falar que o nosso fluido, em um ponto que a gente estiver analisando, ele, em todo o local que a gente for ver aqui, ó, por exemplo, se a gente estiver analisando um tubo, em todo o local do tubo, ele vai ter uma velocidade fixa, um módulo e uma orientação dessa velocidade constantes. Então, vai tudo para o mesmo local. Quer dizer, então, ó, que nesse caso aqui seria linear. A velocidade está toda aqui para o lado direito, no mesmo módulo e mesma orientação. Então, mesma velocidade, mesma orientação. Se a gente fosse para um caso real, a gente ia ver que não seria laminar. Seria um regime mais parecido com turbulento. Um regime mais parecido com turbulento é aquele que a gente tem os módulos de velocidade totalmente diferentes. E também, não só os módulos, como a orientação. Então, tem partícula que está indo para cima, tem partícula que está indo para baixo, e por isso que a gente tem um escoamento turbulento. Mas, para nossa simplificação, a gente vai considerar o laminar. Agora, outra coisa, a gente vai considerar um escoamento incompressível. Eu já falei isso aí com vocês, que é o escoamento incompressível, que é aquele que, quando a gente coloca uma certa pressão, comprime o nosso fluido, ele não vai mudar a sua massa específica, ele não muda a sua densidade. Porque ele é incompressível. Você pode fazer o que você quiser, que você não vai conseguir comprimir ele. Outra coisa também, a gente fala que é um escoamento não viscoso. Um escoamento não viscoso é aquele que não tem resistência para o escoamento.
Então, a gente tem um exemplo aqui, ó. O que é um escoamento viscoso? É esse caso aqui, ó. É um líquido bem mais denso. O que acontece? Ele é difícil de escoar. Então, você começa aí a derramar a lata, vai ser difícil desse líquido escoar. Já um escoamento viscoso, ele, não viscoso, quer dizer, ele vai escoar tranquilamente. Então, a gente considera um escoamento não viscoso, que não oferece nenhuma resistência. Por exemplo, o mel é um escoamento viscoso, a água não viscoso. E a gente também considera um escoamento irrotacional. Irrotacional é que eu considero que as partículas que estão ali sendo analisadas no meu fluido, elas não vão rotacionar. Então, considerando que elas não vão rotacionar, é isso aí. Então, vamos ver. Eu lembro que eu falei para vocês que é a linha de fluxo. Linha de fluxo, então, é essa linha aqui, ó, que determina o padrão de movimento da minha partícula ou do meu elemento. E lembra que aqui era, ó, linhas de fluxo juntas? Se a gente voltar aqui, ó, vamos voltar lá no início, um tubo de fluxo. Então tá aqui, ó, tubo de fluxo é um feixe de linhas de fluxo. Então, essas três aqui eu chamo de tubo de fluxo. Uma só eu chamo de linha de fluxo. E como que eu vou considerar a minha velocidade? Como que eu calculo a minha velocidade? Vai ser a velocidade tangencial a essa linha de fluxo. Então, aqui, ó, eu quero saber a velocidade dessa partícula, vou saber, então, qual é a velocidade tangencial nessa linha de fluxo. Beleza. Agora, vamos lá para a nossa análise de fluido em movimento. Então, a gente tem aqui um bocal. Um bocal tem uma certa área maior no início e uma área menor no final. E você tem um êmbolo aqui que você vai comprimir o fluido para ele sair do outro lado. Notem aqui que a gente tem um volume, nesse caso. Um volume aqui e um volume aqui. E eu te digo que se você apertar isso aqui, ó, você vai ter o mesmo volume que está sendo deslocado nessa parte, vai ser o volume que vai ser que vai sair aqui na parte 2. Então, o volume que entra aqui é o volume que sai aqui. Isso é o que a gente tem que levar em consideração. Que olha aqui, ó, eu estou aqui nessa linha e eu desloco o meu êmbolo para frente, ó, ele foi deslocado para frente. O que acontece é que esse volume aqui, ó, também foi deslocado para frente. Por quê? O volume que entra aqui é o volume que sai. E se a gente fizer essa conta, a gente utiliza lá a nossa equação da continuidade, que vai ser proporcional. Então, essa área 1 vezes a velocidade 1 aqui vai ser exatamente igual à área 2 vezes a velocidade 2. Então, quer dizer, se eu tiver uma velocidade pequena aqui, eu vou ter uma velocidade grande aqui, e assim por diante. Então, A1V1 igual a 2V2. Entrada igual saída. Que é a nossa vazão. Nossa vazão, então, vocês lembram? RV, ou Q, área vezes velocidade, isso é constante. Então, por isso que eu utilizei essa fórmula para igualar tanto a entrada quanto a saída. Ou também, se você quiser utilizar lá nossa vazão mássica, também pode. Vazão mássica é só você multiplicar isso aqui pelo ρ, que é a nossa densidade. Então, vazão mássica, ρAV. Então, pode ser ρ1 A1V1 é igual a ρ2 A2V2. Agora, vamos então para o nosso último princípio de hoje, que é a equação de Bernoulli. Então, Bernoulli, vocês provavelmente já escutaram falar dessa família aí em diversas disciplinas de vocês. A gente tem muita coisa, muitos estudos sobre os Bernoulli, também, assim como o Euler. A equação de Euler você vê em praticamente todas as disciplinas possíveis.
Então, a gente tem aqui o Jacob Bernoulli, o Johann Bernoulli e o Daniel Bernoulli. Cada um deles contribuiu um pouco para a física, para a matemática, para a geometria, para a astronomia, todos eles aí contribuíram um pouquinho aí em cada área. Então, a equação que foi proposta aqui pelo Bernoulli foi a da conservação de energia mecânica de um fluido. A conservação de energia mecânica, então, se você olhar aqui para mim, ó, eu tenho aqui pressão, isso aqui é P, mais meio de ρv quadrado sobre 2, isso aqui é o quê? Energia cinética. Energia cinética é mv quadrado sobre 2. Então, isso aqui, energia cinética, mais ρgy. ρgy é mgh. mgh é energia potencial. Então, eu estou fazendo a soma das energias em um fluido. E estou falando que aqui, ó, a soma das energias na entrada vai ser igual à soma das energias na saída. Então, é esse caso aqui, ó. Eu tenho um tubo de fluido aqui, ó. O que está acontecendo? Ele tem uma certa altura inicial e uma altura final. Você vai ter uma velocidade inicial e uma velocidade final. E eu vou te falar que se a gente conservar a energia aqui e aqui vão ser iguais. Então, a energia da entrada vai ser igual à energia da saída. E se a gente fizer isso num fluido em repouso, se não tiver velocidade nenhuma, o que vai acontecer? Velocidade 1 e a velocidade 2 vão ser zero. Então, aí a gente vai ter esse resultado aqui, ó, quando o fluido está em repouso. P2, então, a pressão 2 aqui, ó, vai ser igual à pressão 1 da entrada, mais o ρg, a diferença dessa altura para essa altura. E agora, se por um acaso a gente falar que não tem diferença de altura, então esse nível aqui está exatamente igual a esse nível. A gente fala que é um tubo linear, reto aqui, ó. Então a gente vai ter um y igual a zero. Se a gente fizer isso, então nossa equação vai ser simplificada para a seguinte forma. Então, P1 mais a energia cinética de 1 é igual a P2 mais a energia cinética de 2. Então, se a gente quiser resumir, né, o que foi dito, quem criou isso foi o Daniel Bernoulli. Então, a pressão mais o ρgh, a gente pode chamar aqui, ó, tá trocando o nome do Y para o H, aqui nessa fórmula, que é o H1 e H2. A gente tem a pressão, densidade, altura, velocidade. A gente supõe que é um fluido incompressível, sem viscosidade, regime estacionário. Regime estacionário é aquele que não vai mudar. Aqui, regime estacionário é aquele que está parado aqui. Beleza. Então, vou aqui, ó. O que está escrito aqui? Se uma velocidade de um fluido aumenta enquanto o fluido se move horizontalmente, a pressão do fluido diminui e vice-versa. Então, o que significa? Que se por um acaso eu analisar isso aqui, ó, se eu aumentar a velocidade, vai diminuir a pressão. Se eu diminuir a velocidade, vai aumentar a pressão. Vamos fazer, então, exercícios para a gente ver tudo isso que foi dito. Vamos lá. Na figura abaixo aí, um bloco de massa específica ou densidade ρ 800 kg por metro cúbico flutua em um fluido de massa específica 1.200 kg por metro cúbico. O bloco tem uma altura de 6 centímetros, então esse Hzão aqui, a altura do bloco é 6 centímetros. Qual é a altura H que está submerso? Então eu quero saber qual a parte desse bloco que está submersa dentro desse fluido. E a gente utiliza o nosso princípio de Arquimedes, que a gente viu que ele relaciona o volume e a massa de fluido deslocado. Primeira coisa,
Qual que é a força de empuxo? Força de empuxo é a massa do fluido que foi deslocada vezes a gravidade. E o que a gente vai chamar esse volume do nosso fluido aqui de VF? Então, é o volume que foi deslocado. De acordo, então, com a nossa densidade, o que é a nossa densidade? A densidade é massa sobre volume. É quanto de massa você tem no volume. Por isso que é quilogramas por metro cúbico. Então, massa sobre volume. Eu vou, então, escrever aqui que a minha massa F desse fluido deslocado vai ser, então, o quê? Só reescrevendo o que está aqui, ó. Eu estou colocando o V desse lado de cá. Então, a massa de fluido vai ser a densidade do fluido vezes o volume do fluido. E o que é o volume do fluido? A gente sabe que a altura vai ser H, esse H minúsculo. Mas só que os lados a gente vai chamar aqui, ó. Então, esse lado vai ser A e esse lado vai ser B. Por quê? O que é o volume de uma caixa? É base vezes altura vezes largura. Então, eu vou fazer aqui, ó, A, B, H. Então, esse é o meu volume do meu fluido deslocado. Então, é esse com Hzinho, ó. Não se confundam. Se eu quiser o volume do meu bloco em si, o que eu vou mudar aqui? É simplesmente que vai ser A, B, vezes o H maiúsculo. Então, vamos lá. Vamos escrever o empuxo. Empuxo, então, FE vai ser o quê? Se eu olhar aqui, ó, FE vai ser MFG. Eu só substituí o MF por isso aqui, ó, coloquei o Rho FVF. Então aqui, ó, Rho FVF vezes G. Empuxo. E o que é o peso? A força-peso é mais simples. É a massa do bloco vezes a gravidade. E quando a gente tem o equilíbrio das duas, ou seja, a força empuxo vai estar equilibrada com a força-peso, a gente escreve o seguinte: a massa do bloco vezes a gravidade é igual a essa fórmula aqui do empuxo. Beleza. E o que é a massa do bloco? Exatamente igual a gente fez lá na massa do fluido. É o quê? A densidade do bloco vezes o volume do bloco. E o volume do bloco a gente sabe também como é que era. O volume do bloco a gente podia calcular lá com o nosso ABH maiúsculo. O que eu fiz? Peguei isso aqui, substituí lá no anterior, então, tá. Rho do bloco, volume do bloco, gravidade. Rho do fluido, volume do fluido, gravidade. Você vai cancelar as duas gravidades, porque são iguais. Agora a gente vai escrever o volume. Volume do fluido, ABHzinho. Volume do bloco, ABHzão. Lembra aqui, ó, o volume do fluido é só o que foi deslocado. Substituindo ali, né? Então vai ter o Rho ABHzão, o Rho ABHzinho. O AB a gente vai cancelar, porque é igual. A e B são iguais. Então vai sobrar Rho do bloco vezes H, Rho do fluido vezes Hzinho. A gente isola o que a gente quer. A gente quer essa altura H. Ó. Qual que é a altura dessa parte submersa? Isolando o H, a gente vai ter o Rho do bloco sobre o Rho do fluido vezes o Hzão. Então, é só substituir nossos valores aqui. Substituindo os valores, então tá aqui, ó. Rho do bloco, dividido pelo Rho do fluido, vezes o Hzão. O 800, que é o do bloco, dividido por 1.200, que é o do fluido, que é da água, vezes o Hzão, que é 6 centímetros. Então, se eu coloquei aqui em centímetros, o resultado vai sair em centímetros. Se eu coloquei em metros, vai sair em metros, e assim por diante. Então, fiz esse cálculo, deu 4 centímetros. Então, quer dizer que o seu bloco está 4 centímetros aqui dentro da água e também mais 2 centímetros fora da água. Mas isso era simples de você ver, era só fazer uma proporção aqui da densidade. Ó. 800 pelo 1.200, o que dava?
era algo muito mais simples. 800, ó, 8 dividido por 12, a gente simplifica primeiro para 4 por 6, depois 2 por 3, 2 terços. 2 terços de 6 é 4 centímetros. É muito simples. Beleza. No exercício 7. A figura mostra que o jato de água que sai de uma torneira fica progressivamente mais fino durante sua queda. Essa variação da seção reta-horizontal é característica de todos os jatos de águas laminares, descendentes porque a força gravitacional aumenta a velocidade da água. Então, se você aumenta a velocidade, você vai ter aqui uma redução da área. Lembra por quê? A área vezes volume, a área vezes velocidade 1 vai ser igual a área 2 vezes velocidade 2. Então, se você aumenta a velocidade, você vai ter que diminuir a área. As áreas das seções retas indicadas são a área inicial, A0, 1,2 centímetros quadrados, e a área final, A, 0,35 centímetros quadrados. Os dois níveis estão separados por uma distância vertical de 45 centímetros. Então, H aqui, 45. Qual é a vazão da torneira? Então, eu quero saber qual que é a vazão que está acontecendo. E a vazão é igual. Vocês lembram que vazão aqui, nesse caso, é igual a vazão aqui. Então, a gente só precisa calcular isso. E a vazão é área vezes velocidade. E eu não te dei velocidade. Então, a gente precisa calcular a velocidade para calcular a vazão. E para a gente calcular isso, a gente precisa lembrar lá da física 1, que vocês fizeram. A gente vai primeiro igualar pela equação da continuidade, A0 V0 é igual a V. E para a gente, então a gente viu assim, ó, eu preciso achar a velocidade, sem a velocidade eu não acho a vazão. Da física 1, vocês lembram lá da nossa fórmula? Deixa eu lembrar se eu vejo qual que era o macete disso aí. Vi duas vovó, mais duas amigas num triângulo sexual. Vocês lembram disso aqui? Nossa equação lá da física 1. Toda vez que eu lembro dessa equação, eu fico rindo por causa que eu lembro dos meus professores me explicando dessa forma. Ou vi vovô e vovó, mais duas amigas num triângulo sexual, né? Fica melhor. Então, a gente tem lá velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, vezes ΔS, que é o seu ΔH. Ou seja, a gente, então, substituindo aqui pelo que a gente tem, então, V quadrado é igual a V0 quadrado, mais 2GH, porque a aceleração é a gravidade. O ΔS é a nossa altura. Beleza, então, o que a gente vai fazer? Isolar o V0. Eu vou pegar aqui ó, o V0 e vou isolá-lo, nesse caso. Então, primeira coisa, tenho aqui ó, A0, V0, AV. E tenho aqui a equação lá da física 1. Isolando o V0. Então, isolei o V0 aqui dessa equação, passei o A0 aqui para baixo. Então, tá aqui. O que eu fiz depois? Elevei tudo isso aqui ao quadrado. Por que eu elevei isso aqui ao quadrado? Porque eu quero substituir esse V quadrado aqui, ó, para ficar mais fácil para mim. Então, elevei essa parte ao quadrado e essa parte ao quadrado. Então, V0 quadrado, A quadrado, V quadrado, sobre A0 quadrado. E o V quadrado é exatamente esse valor aqui, ó. Então, eu posso substituir. Substituindo, então, aqui o V quadrado, tá aqui, ó. Então, eu vou multiplicar isso por isso, depois isso por isso, o chuveirinho. Então, tá aqui, ó, sendo multiplicado. A quadrado pelo A0 quadrado vezes o V0. Então, primeiro essa multiplicação, mais depois a outra multiplicação, que é isso vezes isso. Tá aqui também, ó. Agora, o que eu tenho que fazer é isolar o meu V0 quadrado.
Então, tem que passar tudo para um lado. Então, eu pego isso aqui, ó, e passo para o outro lado. Então, tá aqui, ó, V0 quadrado menos o A quadrado sobre A0 quadrado vezes 0 quadrado. Sobra aquela parte aqui do 2GH. O que é que eu vou fazer, então? Colocar isso aqui para fora do parêntese, isolando o nosso V0 quadrado. Se eu isolo aqui o meu V0 quadrado, eu fico aqui, 1 menos essa área ao quadrado sobre a área zero ao quadrado, vezes o V0 ao quadrado. Então, isolei o meu V0 quadrado. Aí, o que você vai fazer? Passa isso aqui, que você isolou, para o lado de baixo, para dividir. Então, tá aqui, ó, V0 quadrado, é tudo aquilo que a gente tinha em cima, por o que a gente tinha multiplicado aqui, ó. Qual foi a diferença? Por que isso aqui está diferente disso aqui? É porque eu usei um mínimo denominador comum. Olha aqui, ó, se eu utilizar o A0 quadrado como mínimo denominador comum, o que dá A0 quadrado dividido por A0 quadrado? Dá 1. Então, está exatamente escrito a mesma coisa que está aqui, ó. 1 menos A quadrado sobre A0 quadrado. Tá exatamente a mesma coisa. Só coloquei no mínimo denominador comum. Então, eu passo isso aqui que está embaixo. Lembra que se a gente está dividindo por outra divisão, o que está embaixo passa para cima multiplicando. Então, o A0 quadrado vai passar multiplicando lá em cima. Está aqui, ó. Então, a gente vai cancelar o A0 quadrado com o A0 quadrado. Vamos sobrar com isso aqui, ó. Essa é a nossa equação do V0 quadrado. E se eu quiser achar o V0, é só passar o quadrado que está desse lado para a raiz, aqui, ó. Então, V0 é essa equação, raiz de A quadrado vezes 2GH a zero quadrado menos A quadrado. Isso aqui é só uma fatoração que a gente está utilizando para a gente achar isso aqui. A gente vai ter um exercício disso hoje. Então, achei essa equação, porque o exercício só mostrava isso aqui para a gente lá no livro. Mostrei aqui para a gente como é que a gente chega nisso aqui. Substituindo, então, 2GH, área quadrada. 2 vezes G, 9,8 metros por segundo ao quadrado, aceleração da gravidade. H vai ser 45 milímetros, que isso para metros é 0,045. Depois, você pode colocar tudo aqui em metro. Não faz a bobeira aqui do exercício de deixar em centímetro. Aqui está 0,35 centímetros quadrados, mas você pode passar isso aqui para metro. Então, 0,35 ao quadrado. Depois, área zero ao quadrado, está aqui 1,2 ao quadrado. E menos a área ao quadrado, 0,35. Fazendo essa conta, lembra de passar tudo para metro. Não faz igual está escrito aqui no 0,286 metros por segundo. Ou 28,6 centímetros por segundo. Então, essa é a velocidade, a nossa vazão. Nossa velocidade, desculpa. Aqui, ó, achamos a velocidade, V0. É a velocidade que está acontecendo aqui, ó. A primeira velocidade. Então, a gente achou a velocidade, pode achar a vazão. Vazão é a área vezes isso. Então, A0 vezes V0 é a nossa vazão. Então, 1,2 centímetros quadrados vezes 28,6 centímetros por segundo, a gente acha a nossa vazão, 34 centímetros cúbicos por segundo. Se a gente considerar que em 1 centímetro cúbico tem 1 ml, se não me engano, a gente pode falar então que tem 34 ml saindo por segundo aqui. Então, essa aqui é a nossa vazão que a gente queria achar. E a vazão no início é exatamente igual à vazão no final. Então, se você quiser achar a velocidade aqui embaixo, é simples. Você utiliza a vazão, que é igual a 34, vai ser igual a área, A, que vai ser o 0,35, vezes a velocidade. Aí você isola a velocidade e acha ela.
Vamos para outra. Essa aqui é bem simples. Um fluido escoa a 2 metros por segundo em um tubo de área transversal igual a 200 milímetros quadrados. Então, a área 1 aqui, 200 milímetros quadrados. Qual é a velocidade desse fluido se sair pelo outro lado do tubo, cuja área é de 100 metros quadrados? Então, estou te falando aqui, vai ter uma redução de área de 1 para 2. Eu te dei a velocidade 1, eu quero saber a velocidade 2. É muito simples. A gente utiliza a equação da continuidade, que é área 1, volume 1, é igual a área 2, volume 2. Utilizando o que a gente tem no exercício, então aqui, ó, já que eu estou fazendo uma divisão das áreas, você pode estar em qualquer unidade. Você pode estar em milímetros, centímetros, metros quadrados, qualquer um. Por quê? Você vai cancelar as duas unidades, né? Porque vai ser área dividido por área, quando você for isolar. Isolando V2 aqui, ó, então a gente vai chegar em 400 dividido por 100, acha 4 metros por segundo. Então, entrou a 2 metros por segundo, saiu a 4 metros por segundo. Mas isso era óbvio. Por que era óbvio? Porque a gente diminuiu pela metade a nossa área. É uma proporção, então, aqui de 2 para 1. 2 para 1, 2 vezes essa velocidade dá 4 metros por segundo. Então, vamos lá. Última atividade, para a gente utilizar a nossa equação de Bernoulli. Um cano horizontal de calibre variável, então quer dizer que tem uma área de entrada e uma área de saída diferentes, cuja seção reta muda da área 1, a gente tem uma área 1 aqui nesse valor, 1,2 vezes 10 a menos 3 metros quadrados, para a área 2, que é essa área 1 dividido por 2. Então quer dizer que é isso aqui dividido por 2. Conduz um fluxo laminar de etanol. Então, o etanol tem uma massa específica de 791 kg por metro cúbico. A diferença de pressão entre a parte larga e a parte estreita do cano é de 4.120 pascal. O que é pascal? É uma medida de pressão. Então, eu estou te dando a diferencial de pressão aqui, ó. Pressão nesse ponto menos a pressão nesse ponto dá 4.120. Quero saber qual que é a vazão de etanol que está acontecendo aqui. Beleza, então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai utilizar a nossa equação da continuidade. Área 1, volume 1, velocidade 1 é igual a área 2, velocidade 2. E a conservação da energia de Bernoulli. Conservação de energia, então, P mais energia cinética mais energia potencial é igual a zero. A zero não, é constante. Quer dizer que no início é igual no final. Então, fazendo essa substituição aqui, ó, P1 mais energia cinética 1 mais energia potencial 1 é igual a P2 mais energia potencial 2 mais energia, quer dizer, mais energia cinética 2 mais energia potencial 2. E o que a gente tem aqui? É um tubo que não tem diferença de altura. É um tubo de seção reta. Se isso não tem, então quer dizer que o ρgy vai ser igual ao ρgy. Você vai cancelar os dois porque não tem y. Beleza. Então, o que a gente vai precisar é substituir nossas áreas para encontrar as velocidades. Área 2 é a área 1 dividido por 2. Tá? Dito aqui no exercício. E também, o que é vazão? Vazão é área vezes velocidade. Se eu isolar a velocidade, aqui, ó, vai ficar vazão dividido pela área. Na velocidade 2 é a mesma coisa, ó, vazão dividido pela área. E o que é a nossa área 2? É a área 1 dividido por 2. Se eu substituir isso aqui, o 2 vai lá para cima. Então, passando o 2 para cima, 2 vezes vazão dividido por área 1. Então, achamos V1 e o V2. Quando a gente faz isso, o que você vai ter que fazer? Aqui é a sua PS de hoje. Você vai ter que utilizar tanto essa equação aqui, ó, das velocidades V1 e V2, para você jogar nessa nossa equação aqui, ó,
Você vai isolar o V1 ou o V2. Você pode isolar qualquer um deles. Eu sugiro aqui você isolar o nosso V1. Você pode isolar o V1 ou o V2, tanto faz. Você vai jogar aquela equação que você acabou de encontrar aqui, ó, nessa equação. Jogando nessa equação, você vai ter um trabalhinho que nem eu tive lá para isolar e vai chegar nisso aqui, ó, que a sua vazão vai ser área 1, isso aqui. Então, é isso que é a atividade de hoje, lá no portal para vocês. Vocês vão pegar, deixa eu falar de novo aqui, vocês vão pegar essa equação, isola por o V1, aqui, ó, isola o V1. Faz um método aqui de isolar o V1. Então, você vai ter uma outra equação aqui. O que você vai fazer? Você vai colocar bem aqui, ó. Isola o V1, coloca aqui e acha que é o nosso RV, que é a nossa vazão. É só matemática, vai dar um trabalho só de você achar isso aqui, ó. Então vai ter esse formato, a nossa resposta de vazão. Depois disso é só substituir valores. Então, se a gente vê aqui, ó, área 1 vezes 2 vezes P1 menos P2, P1 menos P2 é o quê? A diferença de pressão, que é esse 420. Então, tá aqui, ó, nossa área 1, 2 vezes diferença de pressão, dividido pelo 3 vezes a densidade. Então, 3 vezes a densidade do etanol, a gente acha que a nossa vazão de 2,24 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Então, lembrem, o que vai ter que ser feito? Pega a equação aqui, ó, que lembra que não vai ter isso aqui mais, porque os dois são iguais. Isola o V1 ou o V2, qualquer um. Vem cá e joga na equação para você encontrar o RV. Vai fazendo todas as simplificações possíveis até chegar nisso aqui. E é isso. Tem gente entrando agora, mas acabou de acabar. E aí, pessoal? O que acharam da matéria? Se é complicado ou se é simples? Ou o que é o mais complicado dessa matéria? Eu achei meio a meio, né? Meio complicado, meio simples, né? Até porque a gente já viu um pouco isso lá em mecânica dos fluidos, já sofreu um pouco lá, mas ainda por cima, Uhum. ainda assim dá uma batida ainda na mente da gente, né? Mas agora eu vou voltar a fazer exercício aí para poder fixar esse direito. Isso. Então, eu vou colocar lá na atividade de vocês, né, da PS. Daqui a pouquinho a PS vai estar disponível lá. Você vai refazer esse exercício, esse último que a gente fez aqui. Vai achar isso aqui tudo, né? Então, esse exercício aqui. Só que a única coisa é que você vai me mostrar como que você chega nessa equação. Para não sair dela do nada, né? Então, você só vai substituindo os valores lá, que nem eu fiz lá naquele outro exercício. Vou achar aquele outro exercício aqui, que nem eu fiz aqui, para achar a nossa equação. Então, acho que é isso. Outra coisa, tem uma outra atividade já disponível lá agora. Vai lá agora, lá no portal, e dá o ok lá na atividade, porque vai valer sua presença de hoje. Então, eu só vou aceitar até o período da nossa aula, que é até 10h30. Então, vai lá e vê isso, fazendo favor. Corre lá no portal. Avisei, hein? E daqui a pouco tem a APS, que é desse exercício. Então, acho que é isso. Se não tiver
mais dúvidas, é isso. Ô, Vinícius, se eu não me engano, acho que na última aula você tinha falado que ia depois valer uns pontos essas APS, vai colocar no portal, como é que vai ser isso aí? Sim, sim, sim. Sempre vai valer uns pontinhos. Toda PS vai valer ponto. Ah, beleza, aí você vai colocar no portal. Aquela nota que tá lá é só da prova ou já é junto com das APS? Acho que eu coloquei separado, não coloquei não. Coloquei nota APS e nota da prova separada. Eu tenho que abrir de novo lá para poder confirmar. Mas foi isso mesmo. Eu coloquei separado, ó. Acho que era isso. Então, eu interrompi a gravação aqui.